como é a escuta da psicanálise nesse contexto de pandemia? Né? Pessoas que estão atuando e têm como orientação a psicanálise. A psicanálise, como nós sabemos, ela parte da ideia de que a pessoa vai associar livremente, né? Ela vai falar o que vem ao pensamento. E de uma investigação também de fatores que não são acessíveis à consciência. Fatores que motivam, que impulsionam, que se manifestam, mas que são inconscientes. E pensando nessa escuta da psicanálise, muitos profissionais, né, ouvindo como que as pessoas foram trazendo as angústias, os fatores emocionais, né, tem um conceito que pode ajudar a gente a pensar. É um conceito de Freud, trazido no livro O Mal-Estar na Civilização, que é o conceito de mal-estar. Um psicanalista chamado Christian Dunker, ele comenta a tradução, né, a palavra mal-estar em alemão, que é como se essa palavra em alemão, que é a língua em que Freud escreveu, significasse que você está numa floresta e essa floresta vai, você quer encontrar um lugar que você possa descansar, você quer encontrar um lugar em que você vai se sentir seguro, você quer encontrar um lugar que mesmo que anoiteça você vai estar tranquilo ali, quer encontrar uma clareira, né? E aí você vai nessa floresta, vai, e não encontra clareira. Então, essa palavra em alemão, ela significa uma floresta sem clareira. Então, a ideia de mal-estar é como se na vida a gente fosse passando por dificuldades, por conflitos, por demandas, exigências, e não encontrasse esse espaço de descanso, de tranquilidade, de segurança, né? Um mal-estar. Né? E, além disso, a dimensão do mal-estar é que nós temos os sintomas, que foi o que foi falado no vídeo anterior, que são os sintomas que se manifestam, essa dimensão que dá para ver, que dá para perceber, e nós temos o sofrimento, que é essa dimensão das histórias que nós contamos de nós mesmos, de como nós nos sentimos, as narrativas das experiências que nós vivemos. Mas existe uma dimensão que não está nos sintomas e não está no sofrimento, que é uma dimensão em nós que é difícil de dar um nome, que a gente não consegue colocar em palavras, que incomoda, que angustia, que inquieta, que perturba, mas a gente não sabe muito bem como nomear, como descrever. E essa é a dimensão do mal-estar. No livro O Mal-Estar na Civilização, o Freud, ele diz assim, que nós somos movidos pela busca por prazer, né? E que se tem uma coisa que as pessoas querem, e que a gente não tem muita dúvida de que as pessoas querem, é que elas querem ser felizes. Mas, infelizmente, se a gente for pensar na felicidade nas nossas experiências humanas, ela acontece. Mas ela acontece de uma forma episódica. Ela acontece em momentos felizes, momentos especiais, sensações de felicidade. Né? Mesmo coisas boas, se elas duram muito tempo, né, acaba que já não é felicidade o que a gente está sentindo, acaba acostumando, até gerando um certo tédio. Então, a felicidade, embora ela seja presente na vida humana, né, o Freud diz nesse livro que chama O Mal-Estar na Civilização, não é de uma forma estável, contínua, muito menos ininterrupta. Não é uma constante a felicidade na nossa vida. Embora a felicidade não seja uma constante na nossa vida, o sofrimento é. Né? A gente tem várias experiências de sofrimento que vão surgindo. Claro que em alguns momentos mais intensos, mais difíceis, mas não é algo possível escapar ao sofrimento. A psicanálise parte desse pressuposto de que nós não vamos viver sem sofrimento, não vamos viver sem dificuldades, não vamos viver sem conflitos, né? O que vai acontecer é que a gente pode
a partir do cuidado, a partir da escuta, vão surgir novas formas de lidar, formas diferentes de lidar com o sofrimento, de lidar com esses conflitos. Formas em que a pessoa se sinta menos engessada, menos restrita, menos passiva, que o sofrimento paralise mesmo. Mas não é possível que a vida aconteça sem sofrimento. Não, eu vou falar um pouquinho, dessa ideia de mal-estar do Freud e um pouquinho de como é a escuta do mal-estar na pandemia. Quem se interessar por essa questão da escuta psicanalítica, do mal-estar, do sofrimento, nesse contexto, eu vou passar um link para um vídeo que eu gosto bastante, que é de um psicanalista chamado Benilton Bezerra Júnior, sobre esse mesmo tema, ok? Deixa eu abrir aqui. Então, no livro O Mal-Estar na Civilização, Freud nos diz assim: o sofrer nos ameaça a partir de 3 lados. Do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo como sinais de advertência. Do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis e destruidoras. E, por fim, das relações com os outros seres humanos. O sofrimento que se origina desta fonte, nós experimentamos, talvez, mais dolorosamente que qualquer outro. Então, nesse trechinho do Mal-Estar na Civilização, quando Freud diz que o sofrimento é inevitável, ele mostra 3 fatores que contribuem para essa inevitabilidade do sofrimento. Uma delas é o nosso corpo, o fato de que nós temos dores, o fato de que nós adoecemos, o fato de que nós inevitavelmente vamos morrer. E a gente vê o quanto essa dimensão do adoecimento está presente no mal-estar atual. Nós estamos numa pandemia de uma doença que tanto o medo da infecção, quanto as experiências de quem foi infectado, de quem adoece em decorrência dessa infecção, de quem tem medo de infectar outras pessoas, tem medo de morrer, o quanto essa dimensão do corpo está muito presente no nosso mal-estar, Além disso, do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis e destruidoras. Entre essas forças poderosíssimas, o que a gente percebe no contexto que a gente está vivendo? Uma força poderosíssima de um vírus, que a gente não estava esperando, Começamos o ano sem imaginar que os nossos planos teriam todos que se transformar. E a partir das mudanças que aconteceram no nosso dia a dia, mudanças que aconteceram na nossa rotina, mudanças que aconteceram nas nossas casas, também derivam o sofrimento nas nossas relações, como nós vimos ao longo da aula. Os conflitos nas relações é algo que está muito presente, Como que é essa escuta do mal-estar? Quando a gente pensa nas fontes de mal-estar, Que não é tudo o que nós controlamos. A gente busca aplacar, acalmar, apaziguar o mal-estar. Mas diante do mal-estar vem essa questão de que não é tudo na vida que nós controlamos. Quando a gente está sofrendo muito, tudo que a gente quer é saber parar aquele sofrimento. Mas aí a gente vê que tem coisas que não estão ao nosso alcance, não estão ao nosso controle, não dependem da nossa vontade, não dependem dos nossos esforços. Não é tudo que nós controlamos. Então, estar diante do mal-estar é estar diante dessa ausência de controle. Muitas pessoas que estão em posição de escuta clínica esse ano escutaram seus pacientes dizendo como é estar diante do que não se pode controlar. Se há muito que nós controlamos, muito em nossas vidas que não depende das nossas ações e decisões, essas dimensões que ultrapassam o alcance da nossa vontade e das nossas decisões, Como que é estar diante disso? Que apesar de não ser a gente que controla, está tão presente,
da nossa vida está tão presente no que acontece com a gente, está tão presente no que a gente sente. E é sobre isso que a psicanálise fala, né? Nessa dimensão inconsciente do que nós vivemos, que não está ao acesso da nossa consciência, do nosso controle e da nossa vontade. No início da pandemia, as pessoas se viram diante de mudanças, né? E mudanças que não foram elas que escolheram, que não tinha como planejar, que não tinha como se organizar. E a interrupção ou suspensão do que havia sido planejado. Né? Isso requer uma adaptação e requer também um processo de elaboração emocional do que foi perdido, da frustração que aconteceu, da ruptura que aconteceu, né? Então, no começo da pandemia, teve bastante esse choque entre o que foi esperado e o tão inesperado. Houve também, além dos planos serem suspensos, as formas habituais de movimento e de interação. Então, nós, em 2020, fomos, de alguma forma, construindo outras formas de se movimentar, né? De estar em casa, de estar fora de casa, e outras formas de interagir, de estar com as pessoas. Né? Mesmo quando uma pessoa está com outras e se sente bem, se sente à vontade, já não é a mesma coisa, né? A gente adquiriu uma série de práticas, sabe que vários cuidados são recomendáveis, então muitas vezes o relato, o estar com outras pessoas, ganha novo sentido. E ganha novos medos, e ganha novos bloqueios, e ganha novas barreiras, mas ganha também, eu quero muito estar com essa pessoa, eu preciso estar com essa pessoa, ganha também um redimensionamento do quanto é importante para nós estar com outras pessoas, né? Estou aqui falando, é que é muito difícil a gente falar da clínica, porque quando fala da clínica, é diferente das pesquisas estatísticas, que vai falar 44% teve esse sintoma. Não, na clínica, para cada pessoa, essa mudança se deu de uma forma muito diferente. Para cada pessoa, essa mudança nas formas de circular e nas formas de interagir teve novos sentidos, mas novos sentidos diferentes. Então, eu me sinto tranquila, assim, de dizer que mudou, mas eu não consigo dar muitos exemplos de como mudou, porque para cada pessoa, esse modo de estar, esse modo de encontrar, esse modo de se aproximar e de distanciar foi ganhando novos sentidos, né? E a escuta de preocupações, e como que a pessoa se sente, uma angústia tem sido frequente nessa escuta. E agora, já se passaram alguns meses da pandemia, né? E várias pessoas relatam uma fadiga. Tiveram os esforços de adaptação, mas existe um custo subjetivo. Acaba tendo um contraste entre as condições para seguir as recomendações, que nem todas as pessoas têm, mas mesmo as pessoas que têm condições para seguir as recomendações falam, nossa, mas isso exige muito de mim. Eu não tenho toda essa disciplina, todo esse controle. E o que tem pegado bastante, né, que a gente escuta, é a privação de interações e experiências importantes, né? Tem pessoas que passaram esses meses e falaram, não vou cumprir essa coisa de distanciamento, e encontraram outras pessoas, saíram, estão com os amigos, estão com as famílias. Mas entre as pessoas que cumpriram as recomendações de distanciamento, cumpriram as recomendações de cuidado, essa experiência de privação, né, não poder estar perto, não poder estar junto fisicamente, tem pegado. E aí fica meio que um conflito entre os esforços racionais e as pressões emocionais. Isso é algo que tem acontecido e que também não dá para olhar da perspectiva do certo versus errado, do sim versus não. Para cada pessoa, em cada experiência, essa dinâmica vai se manifestando. E o processo terapêutico pode ajudar a elaborar essas questões subjetivas. Não dá para a gente exigir de nós uma objetividade que não cabe quando o que nós estamos pensando são os fatores emocionais. Então, a escuta clínica em psicanálise, desde o início da pandemia, tem muito a ver com pensar como se constrói o nosso cotidiano e como o que foi rompido, o que foi desestabilizado, pode ser reorganizado e recriado, né? Como que se constrói?
existe no nosso dia a dia uma sensação de continuidade, que também envolve uma sensação de coerência, né? Quando a gente tem uma rotina, tem nossos hábitos, tem a nossa organização cotidiana. E foi com isso que o início da pandemia mexeu, com a nossa sustentação simbólica, né? O que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer esse mês, o que eu vou fazer esse ano, como que é meu dia a dia. Isso se transformou. E nessa sensação de continuidade e coerência entra também a relação com as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente encontra, as pessoas que a gente deseja e marca para encontrar. É nessa rede de hábitos, representações simbólicas, relacionamentos que a gente vai atribuindo sentido às nossas experiências. E foi essa parte da vida que levou aquele chacoalhão. Então, na escuta clínica, existe essa busca por novos sentidos, né? A proximidade física já não tem os mesmos sentidos, a proximidade emocional já não tem os mesmos sentidos. O cuidado com a saúde, a relação com o corpo já não tem os mesmos sentidos, a casa. Então, como que são os novos sentidos para as interações, os novos sentidos para a corporeidade, os novos sentidos para o estar em casa e das barreiras. Essa sensação de alerta, né, que vem nos acompanhando, é algo que demanda palavras, elaboração, simbolização, para que novos sentidos possam ser criados e para que esses impactos subjetivos possam ser cuidados. Eu vou, então, recomendar o vídeo sobre o Benilton Bezerra Júnior, falando desses impactos subjetivos, para a gente pensar o quanto a escuta na psicanálise, quem tem interesse em pensar, o quanto a escuta da psicanálise mexe com a gente, ok?